O som de talheres batendo contra pratos cessou quando Clara levantou-se, o olhar trêmulo e o coração disparado. Eu ouvi tudo, pai, disse, e o silêncio que seguiu foi tão pesado quanto o trovão lá fora. Eduardo tentou sorrir, mas o medo em seus olhos o traiu. Bis. Helena deixou cair o copo de vinho, o estilhaço ecoando como um grito contido. A tempestade batia nas janelas e o vento uivava como se sentisse o que estava por vir. Clara respirou fundo, o rosto molhado de lágrimas e raiva. Você mentiu para todos nós. Lucas se levantou devagar, tentando segurar a irmã, mas o toque dele só aumentou a distância entre todos. Anos. Ana, pálida, observava, o corpo imóvel, o olhar perdido entre os cacos de vidro. Rafael, sentado à ponta da mesa, sentiu o peso da verdade que não conhecia. O trovão final sacudiu a casa, e Eduardo apenas sussurrou: nem tudo o que você ouviu é verdade. Mas Clara sabia. E aquele jantar jamais terminaria. O barulho da chuva parecia engolir o som da respiração de todos. Clara tremia, tentando entender como uma mentira podia ter durado tantos anos. Eduardo dizia: eu fiz o que era melhor. Mas ela não acreditava. Helena, com um olhar distante, segurava os pedaços do copo, o sangue misturando-se ao vinho. Lucas aproximou-se, mas o silêncio dela foi um muro. Ana, imóvel, observava o pai com uma tristeza antiga. Rafael tocou o ombro de Clara, mas ela se afastou, sufocada pela traição. O relógio da parede marcava o tempo de uma família que parou de existir. No fundo, Eduardo olhava para uma fotografia caída, como se visse fantasmas. A tempestade lá fora rugia como um lembrete cruel. A verdade não pode ser contida para sempre. E ninguém sabia o que viria depois daquela confissão. Helena caminhou até a janela, o som da chuva misturando-se ao som do vidro sob seus pés. Você destruiu tudo, Eduardo. Sussurrou, sem força na voz. Ele respondeu: fiz por amor. Mas o amor agora soava como uma palavra suja. Clara, atrás dela, observava o reflexo da mãe, imaginando quantas mentiras estavam escondidas naquele espelho. Lucas pegou um pano para limpar o sangue do chão, mas o gesto parecia inútil diante da dor. Ana chorava em silêncio, o corpo encolhido na cadeira. Rafael olhava para a porta, desejando sair, mas não conseguia. O relógio continuava seu tique seco, como se zombasse deles. Do lado de fora, o trovão rugiu novamente, e Clara perguntou: por amor a quem, pai? A pergunta ficou suspensa no ar. Eduardo tentou se aproximar de Clara, mas o chão parecia se afastar a cada passo. Eu te protegi, disse, e ela respondeu: protegeu a si mesmo. O trovão ecoou, fazendo a luz piscar. Helena virou o rosto, o olhar perdido no passado. Lucas ergueu a voz: chega, pai, já não há nada para proteger. O silêncio que seguiu foi mais cruel que o grito. Ana fechou os olhos, imaginando outro lugar, outro tempo. Rafael se levantou, firme, encarando Eduardo. Ela merece a verdade. Eduardo respirou fundo, mas não respondeu. O vento abriu uma janela com força, apagando a vela mais próxima. E no escuro, cada um percebeu o quanto já estavam distantes. A tempestade começou a se acalmar, mas dentro da casa, o caos crescia. Helena recolheu os cacos do chão, cortando o dedo outra vez. Lucas olhou para Clara, a voz baixa. O que vai acontecer agora? Ela respondeu apenas com um olhar vazio. Eduardo se sentou, as mãos trêmulas, encarando o nada. Ana levantou-se devagar, o rosto ainda úmido de lágrimas, e disse: eu sei o que ele escondeu. Todos se viraram para ela, e por um instante o mundo pareceu parar. Rafael ficou em pé, pronto para intervir, mas o silêncio de Eduardo já dizia tudo. O som da chuva voltou, suave, quase piedoso. E o primeiro ato terminou como começou, com um segredo que ainda não havia sido totalmente revelado. A rua estava encharcada e escura, e Clara correu sem olhar para trás.
O vento cortava o rosto como lâminas frias. Você sabia? Ela perguntou, e Rafael disse, eu juro que não. Um carro buzinou, o farol varreu a calçada, e o coração dela bateu mais forte. Dentro da casa, Eduardo gritava o nome da filha, mas a voz dele soava como uma ameaça. Clara sentiu o celular vibrar. Uma mensagem anônima dizia, pare de fugir e procure Roberto. O nome latejou como uma batida seca. Lucas apareceu na varanda, tenso, e avisou, ele não vai parar. Rafael segurou o braço dela, e ela puxou com raiva. Se mentiu, não me toque. Choveu mais forte, e o ralo cuspia água como um bicho velho. Clara abriu a mão e viu uma chave pequena com iniciais gastas. E se essa chave abrisse a parte da verdade que faltava? O carro de Rafael parou sob o viaduto, e os limpadores batiam num ritmo cansado. Clara respirou fundo, sentindo o peito arder. Eu não confio em você, disse, e ele respondeu, prefiro sua raiva à sua dor. O motor ficou em marcha lenta, como um coração fraco. Ela abriu a palma e viu a chave. O metal frio pareceu vivo. Essas iniciais são dele, disse Clara. Rafael encostou a testa no volante. Se for do cofre, você não está pronta. Uma ambulância passou, e a luz vermelha riscou o interior como um corte. O vidro embaçou, e o cheiro de chuva entrou. Alguém me mandou procurar Roberto, disse ela. Ele olhou com cuidado. Se for seu tio, talvez ele esteja pronto. O silêncio pesou entre os dois. Do lado de fora, pingos caíam do concreto como um relógio. E a chave esperou, pedindo uso. Eduardo fechou a porta do escritório e ligou a luminária. A madeira escura brilhava como armadura antiga. Ele discou um número e disse, tranque os acessos. Quero silêncio. O advogado respondeu com pressa. Clara atendeu o telefone, e a voz do pai veio fria. Volte para casa. Agora. Ela manteve a respiração curta. Acabou. Eduardo riu sem humor. Eu ainda pago as contas. Eu decido quem cai. Um trovão distante pareceu responder a ele. Lucas enviou uma mensagem para a irmã, cuidado com os carros negros. A mão de Clara tremeu, mas ela não cedeu. Você não manda no que eu sinto. Do outro lado, um suspiro pesado. Você não sabe o que abre essa chave. O silêncio voltou como um corredor longo. E a ameaça ficou, quieta, esperando o próximo passo. O velho ateliê de marcenaria cheirava a verniz e memória. Roberto limpou as mãos num pano e olhou para Clara com calma. Você veio tarde, mas veio. Ela disse, ele mentiu a vida inteira. O tio assentiu devagar. Mentiu para manter de pé o que já estava quebrado. O som da chuva virou um sussurro no telhado. Rafael ficou perto da porta, atento. Roberto abriu uma caixa de latão. Seu avô guardou papéis. Seu pai herdou segredos. Clara fechou os olhos por um segundo. O peso parecia de ferro. Essa chave pode abrir mais que um cofre, disse Roberto. Pode abrir feridas. Ela encarou o tio, firme, e perguntou, e se eu não quiser sangrar mais? Ele respondeu baixo, então vai continuar presa. O relógio do ateliê marcou a hora, duro. E a escolha mordeu o coração dela. Clara segurou a chave com mais força e sentiu a pele esquentar. Se eu entrar, não volto igual, disse. Roberto respondeu, ninguém volta. Rafael tocou o ombro dela, leve. Eu vou com você. O vento forçou a janela e trouxe o cheiro de rua molhada. Clara pensou em Helena, quieta, curando os cortes sozinha. Pensou em Ana, guardando um choro antigo. Chega de medo, ela disse. Roberto entregou um papel com um código curto. Isso abre o painel. O coração de Clara acelerou como sirene. Vamos hoje, disse ela. Rafael assentiu e os olhos dele brilharam com decisão. O ateliê pareceu menor, como se as paredes soubessem. A chuva afinou,
mas o ar ficou mais pesado. Clara guardou a chave no bolso. E a noite abriu caminho para a invasão. A casa parecia calma, como se a tempestade tivesse esquecido aquele telhado. Clara entrou devagar, ouvindo apenas o tique do relógio e o gotejo distante na cozinha. Rafael disse: "Agora é seguro." As palavras soaram macias, quase quentes. Tio Roberto acendeu a luz do corredor e mostrou um envelope pardo. "Encontrei no ateliê. Talvez ajude." O papel cheirava a poeira antiga. Clara sorriu pouco, aliviada por um instante. Rafael passou o polegar pelo celular e o guardou rápido demais. Ela notou, mas não falou. "Podemos abrir isso no escritório?" ele sugeriu. Roberto assentiu, mas manteve os olhos em Rafael, atento ao gesto sem motivo. Uma sombra cruzou a janela, como uma nuvem pesada. Clara segurou a chave no bolso. O silêncio cresceu, macio e estranho. Algo doce no ar virou amargo. E a sensação leve de abrigo ficou fina como vidro. No escritório, a luz do abajur desenhava um círculo morno sobre a mesa. Clara puxou o ar, tentando firmar o peito. "Eu quero acreditar em você", disse a Rafael. Ele respondeu baixo: "Eu só quero que você pare de doer." A frase tocou nela como um curativo pequeno. Roberto abriu o envelope com cuidado. Fotos velhas, recibos, um bilhete com o nome riscado. Clara sentiu a garganta fechar. "Isso é sobre mim", sussurrou. Rafael tocou sua mão, rápido, e recuou. O toque foi sincero, mas curto demais. "Podemos parar por hoje", ele sugeriu. Clara negou com a cabeça. "Não posso." Um carro passou na rua e lançou faróis na parede, como ondas claras. O papel riscado brilhou por um segundo. Riscado brilhou por um segundo. Roberto disse: "Ainda falta a chave." Clara concordou. Firme. E um sorriso pequeno apareceu em Rafael, fácil demais. Eduardo observava a tela do notebook no escritório dele, longe dali. Câmeras internas mostravam corredores e portas. "Eu disse que ela voltaria", murmurou. O advogado no viva voz falou em bloqueios e alarmes. Eduardo respondeu: "Só preciso que ela abra o que eu não posso." Do outro lado, Clara examinava o bilhete riscado. "Você acha que ele cede?" perguntou a Roberto. "Ele não cede, ele controla", disse o tio, firmando a voz. Rafael acrescentou: "Talvez ele só tenha medo." Clara encarou o vidro da estante. Viu o próprio rosto dividido por reflexos. Eduardo digitou um comando e as luzes externas mudaram de intensidade. "Hora certa, pressão certa", ele disse. O ar pesou nos ombros de Clara. E a presença do pai, mesmo ausente, ocupou todos os cantos. Clara localizou o painel atrás dos livros e encaixou a chave. O clique soou claro, quase bonito. Rafael disse: "Deixa que eu giro." Ela recuou meio passo, confiante. O metal girou e o painel abriu uma fenda. Passos pesados surgiram no corredor. 2 seguranças atravessaram a porta, rápidos. "Quem chamou vocês?" disse Roberto, assustado. Rafael não respondeu. Apenas ergueu as mãos, e um dos homens tirou a chave do painel. Clara olhou para ele e entendeu. O rosto queimou, o estômago virou pedra. "Por quê?" perguntou. Rafael disse: "Seco, para te manter viva." A frase cortou mais fundo que grito. Eduardo entrou logo atrás, calmo. "Obrigado, rapaz." O ar saiu do peito de Clara. As mãos tremiam, mas ela não chorou. E a fenda do cofre, aberta, virou a boca de um lobo. O silêncio veio pesado, como poeira grossa. Clara sentiu a traição latejar nos pulsos. Roberto tentou falar, mas a voz não saiu. Eduardo disse: "Acabou. Eu cuido do resto." Ela encarou o pai e viu um muro antigo, alto e frio. "Você nunca cuidou de mim", disse, baixa.
Rafael desviou o olhar, culpado. Eu tentei evitar o pior. Clara respirou fundo. O pior já estava ali. Olhou o painel e percebeu o detalhe. Um segundo fecho, escondido na borda. Eduardo não viu. Levem a chave, ele ordenou. Clara fechou a mão vazia e guardou o segredo novo no peito. Saiu um passo para trás, medindo a distância até a janela. O coração firmou. Ainda não acabou, disse para si. E a noite do lado de fora pareceu abrir uma rota. O escritório ficou vazio depois da confusão e o abajur tremia como se respirasse. Clara sentiu o ar frio cutucar a pele e o gosto de metal na boca. O relógio marcava, paciente, como quem sabe esperar quedas. E Roberto fechou a porta com cuidado e o som ecoou como um fim. Ele te usou, disse baixo, sem raiva. Rafael manteve distância, olhos baixos, palavras presas. O painel aberto parecia um ferimento. Iodo. Clara tocou a madeira e sentiu a poeira antiga. Pensou em Helena limpando cacos, em Ana calando gritos velhos. O silêncio virou um mapa, e cada lembrança acendeu um . Se ele queria a chave, é porque teme o que há atrás, disse ela. O coração desacelerou. Na borda do painel, um número gravado à mão surgiu sob a luz. Era a primeira trilha fora do labirinto. O cheiro de verniz trouxe memórias, e o passado entrou como vento por frestas. Clara lembrou do avô ensinando a lixar madeira, voz baixa, mãos firmes. Segredos pedem superfície lisa, ele dizia. No presente o painel sussurrava poeira. Roberto abriu uma pasta escondida na caixa de latão. E fotos datadas, recibos manchados, um contrato com letras miúdas. Eduardo, em outra sala, apertava mãos e sorria para câmeras. Imagem é tudo, dizia o áudio antigo do telefone. Telefone. O eco bateu no peito de Clara. Rafael apontou um carimbo. Fundação, leu, hesitante. Clara juntou datas e endereços, e a linha formou um desenho duro. E a empresa do pai alimentava a fundação, e a fundação pagava silêncio. Um nome repetia como febre. E esse nome era o dela. Clara caminhou até o corredor, onde a luz fria do teto deixava sombras curtas. Chamou o pai com voz firme, e a casa pareceu prender o fôlego. E Eduardo surgiu sereno, como se nada tivesse acontecido. E você quer respostas ou paz? Ele disse. O coração dela bateu alto, e o som ocupou os ouvidos. Quero verdade, respondeu. Um passo deles valeu mais que muitas frases. Rafael ficou imóvel, dividido entre o medo e a culpa. Roberto encostou na parede, vigilante, sem interferir. Clara mostrou o contrato. Meu nome paga a fachada. Eduardo não desviou. Seu nome sustenta nossa história. O ar pesou. O silêncio alongou cada segundo. E quando ele sorriu curto, algo virou de lado. O propósito da família não era amor. Era receita. Eduardo pediu um copo d'água e falou como quem dá aula. Honra e sustento andam juntos. Clara não piscou. Sustento de mentira. Ele abriu os braços, cordial. Mentiras protegem. A cidade nos respeita. Vocês estudaram, comeram. O tom era calmo, afiado. Roberto murmurou que respeito comprado é só medo. Eduardo sorriu mais. Todos compram algo. Eu só paguei mais caro. Rafael sussurrou para Clara que ninguém segura esse tipo de homem sem prova viva. Ela perguntou, qual é a máscara desta vez? Eduardo ergueu o queixo. Eu sou a máscara e o rosto. A frase riscou a sala como lâmina. O certo e o errado se borraram nas bordas. E Clara sentiu que o inimigo não estava só nele. Estava na casa, nos retratos, na memória. Quando a voz dele cessou, a casa pareceu perder peso. Clara sentiu um lugar interno abrir, dolorido e claro.
Então era isso desde o começo, disse, mais para si. Roberto assentiu, cansado. Rafael inspirou fundo e ofereceu o silêncio que consola. Clara olhou para os papéis, depois para as paredes. Não pediu desculpas ao passado. Não pediu licença ao futuro. Se a casa é mentira, eu saio pela porta da frente. A frase foi simples e nova. O medo não sumiu, mas ficou menor. Ela guardou o contrato, tocou o painel e memorizou o segundo fecho. Agora eu sei o que buscar. Nenhum grito, nenhum gesto largo. E só um passo. E nesse passo, nasceu a luta que levaria ao confronto. O corredor segurava o ar, como se a casa esperasse o impacto. Clara ouviu passos firmes, o couro dos sapatos riscando o piso. A luz do teto piscou 2 vezes, fria, quase clínica. O coração dela marcou com passo curto, seco, urgente. Roberto sussurrou. Agora é a hora. Rafael respondeu, sem hesitar. Uma porta bateu ao fundo e o som correu pelas paredes como o trovão contido. Clara disse, ele vem por nós, não pelo cofre. O abajur do escritório oscilou, desenhando sombras alongadas. O cheiro de poeira e metal aqueceu a garganta. O silêncio, depois disso, foi uma linha esticada, pronta para arrebentar. Para arrebentar. Eduardo virou a esquina, sorrindo pouco, e ergueu a mão como quem inicia um duelo. O ar tremeu entre eles, e ninguém mais respirou. Você confunde coragem com ingratidão, disse Eduardo, voz macia e lâmina. Clara respondeu. Você confunde cuidado com controle. As palavras estalaram no ar como fósforo. Roberto avançou meio passo. Pare de cercar a menina. Eduardo riu baixo. Eu cerco o que é meu. Rafael retrucou, ela não é coisa. A luz piscou de novo e a sala ao lado bateu com a corrente de ar. Clara exibiu o contrato e apontou a assinatura. Isso aqui comprou silêncio. Eduardo ergueu o queixo. Silêncio constrói impérios. As frases ficaram curtas, cortadas, violentas. Mãos se moveram, e o primeiro choque veio. Um empurrão, ombro contra ombro, papel voando. Chega! Gritou Clara, mas o corpo já estava em luta. O corpo de Roberto entrou no meio quando Eduardo avançou outra vez. A pancada soou, oca, madeira contra osso, e o som ficou maior que tudo. Clara sentiu o chão sumir sob os pés. Tio! Gritou, e a palavra quebrou. Rafael segurou Roberto pelos ombros. Fica comigo. O corredor cheirou a verniz velho e suor. O tempo diminuiu até o bater do relógio virar um sino distante. Não vale tudo, disse Roberto com a voz partida e mansa. Eduardo parou, como se a frase abrisse um buraco de vergonha. Clara encostou a testa no braço do tio, e o silêncio ocupou o espaço entre os três. Eu escolho você viva, murmurou Roberto. A dor assentou devagar, como poeira. E o preço do caminho ficou claro. Clara levantou devagar, o rosto lavado de choro e decisão. Acaba agora. Eduardo ergueu os ombros, pronto para mais. A janela vibrou com o vento e a cortina bateu como um estandarte. Você me fez peça, disse ela. Eu te fiz herdeira, ele retrucou. De ruína ela cortou. O abajur oscilou e criou um ralo partido. Passos firmes. Mãos abertas. Clara foi direto ao painel e acionou o segundo fecho. O clique soou, como sentença. Eduardo avançou, mas ela girou o corpo e o impediu com um empurrão seco. Chega. O cofre abriu de vez, cuspindo papéis e fotos. Pendendo marido e mas prendendo-lhes. O contraste explodiu, luz quente sobre sombras frias. E a verdade ficou exposta entre eles como fogo em sala molhada. O barulho baixou como maré. Papéis repousaram no chão, e o vento trouxe um cheiro de chuva. Clara não gritou mais. Só respirou, longa, como quem volta do fundo. Eduardo ficou perto da janela, pequeno, longe.
Rafael segurou o envelope maior e deixou ao lado de Clara, sem tocar nela. Roberto assentiu, cansado, mas inteiro. Agora você fala por você. Ela olhou a sala, o painel, os retratos. Havia poeira, suor e foto rasgada. Também havia espaço. Eu termino aqui, disse, simples. Ninguém respondeu. A casa rangeu, velha, como se entendesse. O silêncio tomou forma de ponte. E, no brilho miúdo do abajur, um retrato caiu devagar, marcando o fim de uma era. A casa respirava devagar, como se o ar tivesse ficado leve depois do grito. A poeira assentou sobre os papéis, e o abajur parou de tremer. O relógio voltou ao ritmo antigo, discreto, quase tímido. Clara caminhou entre folhas amassadas, ouvindo apenas o som dos próprios passos. Roberto sentou-se no batente, a mão no peito, e disse: Ainda estou aqui. Rafael ficou perto da janela aberta, deixando o vento esfriar a sala. O cheiro de chuva lembrou um começo simples. Clara tocou a madeira do painel e sentiu o vazio que ficou. Pensou em Helena juntando forças no silêncio. Pensou em Ana aprendendo a falar sem medo. O estalo de um retrato no chão soou como despedida. E ela percebeu o que tinha ficado para trás, a ideia de família que nunca existiu. O silêncio virou espelho. Clara sentou no chão e fechou os olhos, ouvindo o próprio respirar. O gosto de ferro saiu aos poucos, e ficou um resto de amargo. Lembrou do riso de Helena na cozinha, antes das dores. Lembrou de Ana escondendo cartas antigas no fundo da gaveta. Eu devia ter visto, ela disse, e a frase caiu sem eco. Roberto encostou um pano frio na testa, e não falou nada. Rafael deixou um copo de água ao lado, sem tocar nela. O vento trouxe um cheiro de café de alguma casa vizinha. O corpo a afrouxou. A culpa diminuiu um passo, mas não sumiu. O relógio marcou outra volta. E Clara entendeu que a vida não para. Ela só muda de margem e pede coragem para atravessar. O corredor trouxe passos leves. Rafael voltou com uma faixa para o braço de Roberto e disse: Vai ficar tudo bem. As palavras vieram baixas, sem promessas grandes. O tempo andou lento, como se cada respiração precisasse de cuidado. Clara olhou para Rafael e viu medo e lealdade no mesmo rosto. Obrigada por ficar, ela disse. Ele respondeu: Eu errei, mas estou aqui. O som do pano sendo amarrado fez um nó também por dentro. Roberto sorriu curto e firme. Sigam alcanço. A frase veio como bênção simples. Clara sentiu a pele acalmar. O corredor abriu espaço. E o perdão, sem fogos, encontrou um lugar pequeno e real. Na mesa, entre fotos, havia um bilhete antigo com palavra curta. Lembre. Clara leu em voz baixa e sentiu o cheiro de verniz do ateliê. A voz do avô voltou como canção de trabalho. Plano. Superfície lisa revela a veia da madeira. Roberto assentiu, orgulhoso do eco. E Rafael recolheu as folhas em pilhas novas, com cuidado de quem conserta um livro antigo. Clara entendeu que verdade não é golpe final. É prática diária. Eu escolho clareza, ela disse, quase um voto. O abajur acendeu mais vivo, ou foi amanhã. A memória deixou de doer por um instante. Um sorriso pequeno apareceu. E uma lágrima desceu, limpa, não por fraqueza, mas por alívio. Clara caminhou até a porta principal e abriu sem pressa. O ar fresco trouxe o som distante de pássaros e de uma rua acordando. E ela colocou os papéis em uma pasta e disse: Chega de esconder. Roberto respondeu: Vai em frente. Rafael entregou a ela um envelope selado, e os dedos se tocaram por um segundo limpo. A luz da manhã desenhou contornos novos na sala velha. Clara olhou a casa como quem se despede e agradece. Eu sigo, ela disse, simples. O piso rangeu, cúmplice. O coração assentou. Firme.
Ela cruzou o batente com passos calmos. E o caminho para o fim começou com esse começo. A manhã ficou parada na casa, como se o tempo tivesse medo de avançar. O vento cruzou o corredor e trouxe um cheiro leve de madeira molhada. Clara encostou a palma no batente e ouviu o relógio marcar passos pequenos. Ninguém gritava. Ninguém corria. Roberto ajeitou os papéis com calma. E Rafael abriu as janelas para a luz entrar. A poeira dançou sem pressa. Acabou? Perguntou Rafael, quase num sussurro. Clara respondeu. Acabou o que prendia. A voz saiu limpa e cansada. Pensou em Helena recolhendo vida, em Ana descobrindo voz. O eco do confronto se apagou nas paredes. Ficou um espaço novo, sem forma, pedindo cuidado. O silêncio pareceu uma mão no ombro. A casa respirou junto com ela. E a pergunta ficou no fundo do peito. O preço valeu o que foi salvo? Clara caminhou pelo quintal, sentindo o piso úmido ceder um pouco sob o sapato. O sol nasceu tímido, e a sombra da casa ficou curta. Uma escada ela ficou curta. Ela abriu a pasta, escolheu 3 fotos e guardou o resto. Eu não vou carregar tudo, disse, simples. Rafael aproximou-se, oferecendo um isqueiro. Ela negou com a cabeça. Não preciso queimar para soltar. Colocou as fotos na caixa do correio, endereçadas a quem merecia resposta. O gesto foi pequeno e firme. O peito ficou leve como papel seco. O portão rangeu, mas não doeu. A rua respirou normal, com passos de gente comum. Ela fechou a pasta, deu 2 passos para fora e não olhou para trás. A casa virou lembrança e a lembrança achou lugar. No ateliê, o cheiro de verniz voltou como oração curta. Roberto ligou o rádio antigo e um chiado manso encheu o ar. Clara passou a mão pela bancada, sentindo as marcas do tempo. A voz do avô pareceu nascer do ruído. Superfície lisa revela o que vive escondido. Roberto sorriu, e os olhos brilharam. Ele te ensinou certo, disse. Clara respondeu. Agora eu entendo. O silêncio ficou largo, como uma estrada segura. Ela fechou os olhos e viu a família na mesa, não perfeita, mas real, no que restou. O nó no peito afrouxou sem espetáculo. E a frase do passado, simples e firme, virou a linha da história. A verdade não complica. Ela limpa. A cidade seguiu seu ritmo e a casa virou apenas uma entre tantas fachadas. Clara caminhou pela calçada, cruzando vozes, buzinas, risos soltos. O dia tinha pressa gentil. Rafael veio ao lado, sem tocar, presente como sombra boa. Obrigado por não desistir, ele disse. Ela assentiu, e o gesto bastou. O mundo não sabia do que caiu, mas carregava espaço para o que nasce. Um vendedor abriu a banca. Uma criança correu atrás de um balão. O vento virou a página de um jornal esquecido no banco. O narrador do dia foi a vida comum, sem aviso, sem truque. E a mudança se reconheceu no jeito simples de continuar. Ao entardecer, Clara voltou ao batente onde tudo começou. A luz tocou os retratos caídos e não doeu. Ela ergueu um deles, soprou a poeira e colocou na prateleira vazia. Eu não sou o que esconderam de mim, disse baixo. O ar ficou limpo. Roberto aguardou do lado de fora, paciente. Rafael esperou na calçada, com tempo. Clara fechou a porta sem pressa, chaveando por dentro. O coração assentou como casa nova. Não houve promessa, nem juramento. Houve presença. E a última linha, silenciosa, ficou batendo no fundo da história. A verdade nunca é posse. Ela é caminho.